Olá, eu sou Alan Brito e nesse vídeo eu vou mostrar para você como funciona uma ferramenta muito interessante que foi lançada junto com o Blender 2.57. Na verdade, essa ferramenta já existia, ela foi apenas incorporada ao Blender 2.57 como um dos add-ons que acompanha o software. Um add-on nada mais é do que um script que adiciona funcionalidades ao Blender. E esse, chamado de Loop Tools, que eu vou mostrar nesse vídeo, é muito interessante para quem trabalha com modelagem poligonal. Se você tem o Blender 2.57, você vai encontrar o Loop Tools nessa janela aqui, chamada de User Preferences. Na área chamada Mesh, você vai encontrar aqui o Loop Tools. Para deixar o Loop Tools habilitado, você vai simplesmente marcar esse checkbox para deixar ligado o Loop Tools. Depois que você ligar o Loop Tools, podemos voltar lá para 3D View, só para deixar bem claro onde é que a gente vai encontrar o Loop Tools depois que ele estiver habilitado, aqui no menu Specials. O menu Specials ele deve ser bem conhecido para quem já trabalha com o Blender. É aquele menu que é acionado com a tecla W quando você está no modo de edição. Então eu vou aqui retornar para a minha 3D View, vou selecionar esse modelo 3D aqui, que não tem nada a ver com esse tutorial, eu estava apenas criando um modelo 3D e resolvi usar ele para explicar como funciona o Loop Tools. Então, se eu entrar no modo de edição e pressionar a tecla W, eu vou ter aqui na minha primeira opção desse painel o Loop Tools. Repare que eu tenho algumas opções bem legais aqui que funcionam com modelagem poligonal. Uma que muita gente sentia falta no Blender 2.5, desde que ele virou 2.5, desde o Blender 2.49, é a opção Bridge. O que faz o Bridge? Vamos imaginar que eu tenho aqui esse modelo, que é, no caso, que está representando paredes. E eu fui dando extrudes para criar essa estrutura e gostaria de fazer a ligação entre essas faces. Então eu posso selecionar aqui essas duas faces, pressionar a tecla W, usar o Loop Tools e acionar aqui o Bridge. Vejam aí o que foi que ele fez, ele conectou as faces. Posso fazer a mesma coisa com essas faces e assim por diante. Qualquer coisa que você queira fazer aqui em relação ao Bridge, nós conseguimos. Então, uma opção que a gente usou do Loop Tools. Vamos esconder temporariamente esse modelo, colocar num layer escondido aqui, e vamos criar um plano para explicar como funcionam as outras opções do Loop Tools. Vou subdividir esse plano e vou excluir esse vértice aqui do meio. Pronto. Tenho esse vértice aqui que está em forma, está fazendo um edge loop em formato de um quadrado. Uma das opções do Loop Tools é, se eu selecionar todos os meus vértices aqui em volta desse buraco no plano, essa seleção foi feita com o Alt. Você deixa o Alt pressionado e clica em qualquer uma dessas arestas aqui desse Edge Loop, que o Blender vai selecionar o Edge Loop completo. Então, pressiono W, Loop Tools e vou acionar aqui a opção Circle. Veja o que ele faz. Ele transforma qualquer Edge Loop, um conjunto de vértices selecionados, e deixa em forma de círculo. Isso é fantástico caso você queira, por exemplo, começar a fazer um extrude de uma forma circular a partir de um plano. Veja como é simples trabalhar com essa ferramenta do Loop Tools. Outra opção do Loop Tools, a próxima da lista aqui, é essa chamada de Curve, que vai deixar qualquer conjunto de arestas e vértices aqui do seu Edge Loop mais suavizado. Outra opção é essa daqui chamada de Flatten. O Flatten ele consegue alinhar arestas que estejam completamente fora de coordenação. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho aqui esse Edge Loop. Se eu usar aqui o Flatten,
que vai acontecer? Vejam que ele regularizou aqueles vértices que estavam em níveis completamente diferentes. Estou usando aqui a opção das normais do plano. Outra opção do Loop Tools é essa aqui chamada de Loft. Essa é uma das minhas preferidas. Vamos mostrar como é que o Loft funciona fazendo uma cópia desse Edge Loop e excluindo todo esse resto que nós temos aqui. Vou certificar que não ficou nada. Não ficou nada. Então eu vou fazer uma cópia, ou uma não, várias cópias desse Edge Loop. Vou colocar em níveis diferentes. Então vejam aí que eu tenho Edge Loops em níveis diferentes. Se eu usar aqui a opção Loft, veja o que acontece. Ele faz a ligação de todos os Edge Loops para criar um plano. É evidente que o melhor resultado para essa ferramenta você consegue atingir quando os Edge Loops têm a mesma quantidade de vértices. E como última opção, só para a gente finalizar a demonstração do Loop Tools, eu vou deslocar aqui as distâncias entre esses vértices. Vamos dizer que você tem aqui um Edge Loop com vértices completamente fora de espaçamento. Eles estão em posições bem diferentes, sem uma ordenação definida. Se eu habilitar aqui no Loop Tools a opção Space, o script faz o cálculo da distância e coloca todos eles na mesma distância, no mesmo espaçamento. Vejam como é interessante o Loop Tools para quem trabalha com modelagem poligonal. Então, se você ainda não usou, saiba que no seu Blender 2.57 esse script está lá disponível por padrão. Quando você faz o download, ele está lá esperando que você apenas o habilite. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido como funciona o Loop Tools e possa começar a usar ele nos seus projetos de modelagem. Até a próxima!